Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart e comigo sempre o Bruno. Buenas, vamos que vamos? Vamos lá para mais um episódio, hoje falando aqui direto do Meet Camp RS. A gente está num evento voltar todo para carne, mas, né, Bruno, como a gente não consegue fugir muito do assunto agro, a gente sempre tem que estar dentro do assunto agro. E então a gente aproveitou a oportunidade que a gente está aqui em Santa Maria para conversar com uma empresa daqui, né? Isso aí, empresa local que está virando nacional, internacional e vai crescendo num segmento que cresce um monte. E hoje, nesses todos os episódios vamos gravar aqui, nós também vamos falar de carne, né? Isso, exato. Porque a gente vai falar de muita coisa É o que nós vamos falar. que gira, que cerca esse mundo, que cercam as cadeias, e cada vez mais nós temos falado de agro, né? Falado do agro e trazendo, né? Nessa jornada que a gente vem fazendo, falando de empreendedorismo, falando de gestão, então trazendo todos os elementos de uma cadeia, né? E com a agricultura também não é diferente. As cadeias, os vários elos da cadeia vão integrando esta cadeia e formando a cadeia, né, que no agro ela é super grande e complexa. E a gente está aqui com essa turma, né, estamos com o pessoal da BioAgreen, estamos com os dois sócios fundadores da empresa e que hoje estão na direção, né, e a gente tem a satisfação que está em Santa Maria, empresa que nasceu aqui, nasce incubada, né? Desses projetos teve uma startup dar certo, né? Porque a gente vê muita startup de PPT e aí vocês estão, né, andando, faturando, ganhando o Brasil. Então, bem-vindos, Bruno e Luiz, fiquem à vontade aí para estar aqui junto conosco, dividindo um pouco da história de vocês e falar desse mercado aí de bioinsumos como um todo. É uma satisfação. Saúdo todos os ouvintes aí do Pé no Barro podcast, agradeço ao Bruno, ao Armindo pelo convite. É uma alegria estar aqui falando de agro, falando da BioAgreen, que combina tudo isso aí, a nossa paixão, e a exemplo de vocês aqui, nós somos entusiastas dessa ideia da inovação e da comunicação daquilo que se cria e se tem poder de transformar o nosso meio. Boa. Da mesma forma, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês hoje. É uma satisfação recebê-los aqui em Santa Maria, né? Parabenizo também pelo podcast, excelente conteúdo. Comunicar aquilo que a gente faz de bom no agro é extremamente importante. A gente precisa comunicar melhor. Tem tanta coisa boa para ser passada aí para a sociedade como um todo. Então, o podcast aí traz isso de uma maneira excelente. Beleza. Vamos lá. Então, antes de nós começar, né, Bruno, vou só pagar os nossos boletos aqui rapidinho, agradecer os nossos parceiros, a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência em Agronegócios, a Sani Esteban e também a Inex 360. Então, siga os nossos parceiros nas redes sociais e aproveite, né, para acessar os conteúdos aí, os conteúdos e serviços e produtos que eles oferecem. Boa. Então, assim, hoje vai estar boa, dá pra gente conversar bem, porque o Bruno é o diretor comercial, o Luiz é o diretor de pesquisa e desenvolvimento, então a gente vai conseguir navegar nessas duas bandas aí do mercado. Eu acho que a gente começar a situar o pessoal, o que é o mercado de bioinsumos que a gente fala tanto, assim, dê um pouquinho de dimensão para nós, esse mercado que vem crescendo nos últimos anos de maneira absurda, né? Nós estamos agora, né, nessa semana aqui, a gente está gravando isso em maio 25, e uma pesquisadora brasileira sendo indicada, né, o prêmio por desenvolver, né, o desenvolvimento de bioinsumos aí, o Oscar, né, do agronegócio mundial. Bom, perfeito. Acho que a gente tem aqui uma condição única no mundo de produção na produção de grãos. A agricultura brasileira ela é extremamente sustentável. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa comunicar, mais uma vez dentro daqueles bons exemplos, né? E aí a gente tem eu falo a gente porque é algo do Brasil, algo nosso, né? Através da Embrapa, através das instituições de pesquisa, universidades. Então tem o caso, por exemplo, que tu trouxeste aqui da Maria Ângela Hungria. Ela foi recentemente laureada nesse dito Prêmio Nobel da Alimentação por desenvolver há mais de 40 anos soluções biológicas para a agricultura que vem a contribuir na proteção dos cultivos, vem a contribuir no próprio crescimento das plantas, né? E faz com que a gente consiga, através dessas soluções, reduzir alguns custos importantes, entre eles da adubação, né? Então, a gente tem um exemplo clássico aí da fixação biológica do nitrogênio, o bradisómio, que dispensa o uso da ureia na soja, né? Com isso a gente consegue economizar bilhões
na agricultura e ter um sistema altamente eficiente e sustentável, né? Economicamente viável e também trazendo essa sustentabilidade toda para o sistema de produção. Na linha dos bioinsumos, né? O que vem a ser os bioinsumos? Se nós pudéssemos colocar as coisas, né? A gente tem que trabalhar para tirar das caixinhas, né? Mas aqui vamos tentar, tentar encaixar a coisa. Então, o cara que é pesquisador já vem ali, ó, certinho no processo. Mas a vida, o mundo real te faz o caminho contrário, né? Vamos tirar, mas vamos botar de volta na caixinha. O que seriam os bioinsumos, né? Então são produtos que têm aplicação na agricultura, que eles têm uma origem, né, através do fruto da biodiversidade que nós temos, né, do nosso meio. E nada melhor do que Brasil para se falar disso, né? Então, na linha de bioinsumos, nós temos aí, vamos pensar nos macros, né? A gente chama de macro, que seriam os macrocontroladores, seriam parasitoides, aí entram as vespinhas, as moscas que têm capacidade de controlar, sobretudo, pragas, né, dentro desse cenário. Mas a grande seara, o grande universo dos bioinsumos são os microbiológicos, né, que são micro-organismos. E aí nós vamos falar fungos, bactérias e vírus, que eles têm funções. A gente chama a função fitossanitária, que seria controlar a doença, controlar inseto praga e controlar nematóides. Uma outra função que seria a promoção de crescimento, então através dessa associação que eles fazem com as plantas, eles conseguem produzir substâncias, sejam elas nutrientes, mas sobretudo fito-hormônios que modulam o crescimento da planta, fazem com que ela cresça mais. Você vai ter um encaixe desses bioinsumos para tolerância, indução de tolerância a estresses, e aí vamos falar, né, nós estamos terminando uma safra que de estresse a gente lembra muito, né? Déficit hídrico, excesso de calor, frio, sal, excesso de sal. Vamos pensar ao estresse do ataque de uma praga, de uma doença. Então, esses micro-organismos conseguem trabalhar dentro dessa seara. E também, né, nós temos a parte de produção de nutrientes, ou da disponibilização de nutrientes. E aí hoje, né, o Bruno trouxe o exemplo do nitrogênio na soja, né? E trazendo o gancho aqui para a Mariângela Hungria, ela tem, né, o grande feito dela, o grande trabalho é ela trabalhar a nutrição de nitrogênio para todas as culturas, que é uma capacidade que os micro-organismos têm. Inclusive, né, a pesquisadora tem no seu histórico de desenvolvimento produtos que têm grande aplicabilidade na pecuária. Para trabalhar nitrogênio, fósforo, os dois nutrientes mais demandados pelas culturas de modo geral, eles têm, hoje já é conhecido, já está validado, eles podem ser aportados em maior ou menor grau por micro-organismo. Seja na soja, no milho, no arroz, na pastagem, na braquiária, no campo nativo. Então, hoje a gente vive essa... Luiz, e isso sempre teve ali? Assim, sempre teve na natureza. Isso é uma coisa que eu ia perguntar também, Bruno, já para juntar as perguntas. É porque assim, ó, a gente via que teve muita pesquisa nos anos 80 ali, mais ou menos, 90, que falavam bastante de bioinsumos, Brad Rhizobium, próprio... agora do milho, me esqueci. O azospirillum também foram descobertos até lá, depois até mesmo os biológicos para controle da lagarta da soja, né, da anticárcia, os baculovírus. E veio, mas não teve foi usado, mas caiu no uso assim, rápido, ou foi usado muito pouco. E depois a gente tem visto que agora o negócio parece que engrenou. Por que tem essa mudança toda assim, da descoberta até hoje? É o domínio da tecnologia ou é custo de produção? Por que essa pegada está maior hoje, essa tendência está tão forte? É um pouco de tudo, né? Por sorte, assim, nós vivemos, né? A Embrapa trouxe grandes benefícios aos institutos privados de pesquisa, os institutos públicos de pesquisa e as universidades, desde, né, nos primórdios da nossa agricultura industrial aí a partir dos anos 70, se passou a identificar micro-organismos e suas funções nas plantas, né? Porque, vamos lá, vamos fazer uma recapitulada aqui da aula de biologia, né? Quem vem antes, planta ou micro-organismo? Os micro-organismos sempre vieram, né? Eles existem, né? Tudo evoluiu a partir dos seres unicelulares. Esses micro-organismos, fungos, bactérias e vírus são
são esses micro-organismos que estão aqui há mais tempo. E quando a gente estuda a história do nosso planeta, ele passou por inúmeras transformações, do fogo, à seca, ao frio, ao calor, à glaciação, a continente que se desagregou, a solo que era de fundo de oceano que vira agricultura e vice-versa, né? Vulcão. E esses micro-organismos sobreviveram a todas essas mudanças, né? E concomitantemente vieram as plantas, né? Que são seres que têm, né, elas não têm o recurso que tem, por exemplo, um micro-organismo, que é entrar em dormência. Então, são seres mais carentes, mais sensíveis, né? E as plantas encontraram, numa parceria com os micro-organismos, mecanismos de sobrevivência, atravessar todos esses processos. Então, essa associação sempre teve. O que a pesquisa começou a fazer? A pesquisa começou a identificar, né, que é uma planta que vai crescer lá numa desertificação lá em San Chico. O que tem essa planta aí que nada existe na volta, e aí tu tem lá uma planta lá no meio de um lugar que vive calor, que vive uma pobreza de nutrientes. O que tem nisso? Você vai estudar o sistema radicular dessas plantas, aí tu tem coisa muito interessante. Tu tem micro-organismo. Então a pesquisa sempre buscou, né, identificar, saber qual era a função, categorizar o micro-organismo. E isso hoje nós temos nos nossos bancos de micro-organismos ali uma infinidade, né, uma infinidade de micro-organismos que já se sabe as suas funções. Nos tempos recentes, né, um pouco por necessidade, por oportunidade e um pouco de tudo, né, as empresas, né, passaram, e os próprios institutos de pesquisa passaram a fazer o quê? Aquele micro-organismo lá que ele tem uma determinada função, ele sabe fixar nutriente, o azospirilo. Tu pega esse micro-organismo, vamos fazer um processo. Tá, esse micro-organismo, eu consigo jogar ele dentro de um processo industrial? Vamos ver. De tudo que está lá naqueles bancos, ele consegue entrar para um processo industrial? Consegue. Eu consigo fazer dele um produto que tem capacidade de ficar armazenado e sobreviver numa embalagem aí com tempo hábil para ser produzido e guardado, né, para chegar lá no produtor num tempo hábil? Consegue. Opa, um grande avanço. Outro passo crucial. Eu fiz tudo isso. Quando o produtor pegar esse produto, esse formulado desse micro-organismo, ele aplicar na lavoura, ele vai repetir aquilo que ele fazia lá na vida selvagem. Completo esse ciclo aqui, nós temos um produto. E aí o outro, né, então a pesquisa, né, que explorou a pesquisa, as indústrias e o avanço dessa pesquisa acadêmica, científica, chegaram a produtos que têm essa característica. E um ciclo desse, que tempo demora um ciclo desse aí? De eu conseguir isolar, ver a viabilidade, testar a campo? Qual é a jornada hoje de você botar um produto no mercado e dizer assim, cara, nos químicos lá a gente sempre falou de 8, 10 anos, né, do que isola, começa, testa, registra, que era um processo gigante. Hoje no bioinsumo, que tempo até tu fazer toda essa jornada? Olha, para ser sincero, assim, hoje, Bruno, o nosso entendimento é que não há, né, porque não há uma necessidade de tu fazer a busca, né, fazer a prospecção no ambiente, de isolar micro-organismo, trazer e identificar. Hoje nós temos que partir para os bancos que já existem. A gente tem que partir daquilo que já tem. Então, o trabalho grosso já está feito, né? E isso levaram décadas, né? Para partir daquilo que nós já temos para fazer essa narração que disse, vamos fazer o processo a industrialização, registrar o produto, olha, vai levar de 4 a 5 anos. Então, se eu for acessar um banco de micro-organismo, fazer todo esse processo, validação, levar ele e até ele trazer para o mercado, eu vou levar aí em torno de 5 anos. Mas o desenvolvimento do produto, ali que está o pulo do gato, ele não termina nunca. Porque o azospirillum, por exemplo, que é um produto que já está no mercado há muitos anos, tu larga na mão do produtor. O produtor ele é um dos grandes parceiros da pesquisa e desenvolvimento, porque ele encontra aplicabilidades, ele encontra funções, ele encontra respostas para diferentes ambientes que a pesquisa em si ela não consegue fazer. Então, ela é uma contínua, né?
esse processo. E acho que isso, trazendo para o aspecto de mercado também, esse tempo relativamente mais curto entre o desenvolvimento do produto, o registro e lançar ele para o mercado, também possibilita ter um avanço cada vez maior desse tipo de solução entre os insumos. Então isso também vem fazendo ganhar espaço. E aí a gente tem alguns casos que são gargalos para o produtor, para a agricultura, para o sistema de produção, que o químico leva muito tempo para ser desenvolvido e o biológico tem uma escala mais curta no tempo, né? A gente consegue desenvolver soluções a partir da natureza de uma maneira mais rápida. Para lançar uma nova molécula química, um ingrediente ativo, é caro, é demorado, então para levar essa solução para o produtor tá difícil. O biológico tem correspondido, às vezes, retirando plenamente o químico em alguns cenários, em outros contribuindo para um maior controle, no caso, né? E ainda assim, né, Bruno, acho que foi para fechar esse desafio que foi lançado, né? O biológico ele vem para fazer coisas, ele vem para complementar aquilo que o químico já não consegue mais entregar, né? Vamos nos situar, né? Nós estamos num país tropical, né? Nós temos desafios que só existem aqui para produzir. Então, o biológico ele vem para complementar, às vezes, aquele inseticida, aquele fungicida, aquele nematicida que ele não... Que o processo químico não consegue, né? Ainda que a indústria química consiga baratear através de genéricos, através de novas indústrias, novos processos industriais que vem trazendo, né, matérias-primas mais baratas, né? O biológico ele vem para fazer outras funções, né? Aqueles dos 4 pilares, né? O controle fitossanitário, o aporte de nutrientes, promoção de crescimento e promoção de tolerância a estresses, né? As nossas commodities ou os produtos que nós tradicionalmente utilizamos na agricultura, eles não se prestam para todos esses atributos. E hoje é o que a gente está precisando para garantir estabilidade de produção, porque a gente não combina com São Pedro quando vai produzir, né? E falando um pouco da BioAgreen, fala um pouquinho da história da empresa, assim, né? Como é que ela surgiu e o que ela está hoje focando o trabalho. Diferenciais um pouco do mercado, né? Bom, a BioAgreen, então, ela está entrando no nosso... A gente está no nosso 5º ano de atuação já. Começamos, usasse um termo ali, né? Uma empresa de PPT. E eu não vou negar, de início a nossa empresa também foi de PPT, né? Mas é o valor das ideias também, né? Em algum momento a gente tem uma ideia, precisa lançar e aí se mexer para fazer dar certo. Há mais de 5 anos a gente lançou essa ideia, então, o que de início... Teve um começo bastante modesto, porque o nosso crescimento até aqui tem sido todo orgânico. Não é uma empresa com mega investidores, uma empresa que tem crescido no passo a passo, mas um passo a passo muito consistente, sabendo o que está propondo, capacitando a equipe. Então a BioAgreen, sobretudo, é uma empresa de pessoas altamente qualificadas e capacitadas para atender os nossos parceiros comerciais, para levar produtos que tenham a devida qualidade também. E como a gente fala de biológico, um cenário novo, relativamente novo para o produtor, a gente precisa ter essa equipe qualificada e serviços. Então uma empresa de pessoas, produtos e serviços. Que serviços? Laudos, análises, diagnósticos, para que a gente possa fazer uma recomendação assertiva no campo. Então a BioAgreen, ela surgiu na Universidade Federal de Santa Maria, conectando o potencial de pesquisa e desenvolvimento da universidade, capital intelectual da universidade. Somos orgulhosamente filhos da Universidade Federal de Santa Maria. A partir desse potencial incrível que você tem aqui, a gente começou a levar soluções para a agricultura, né? Fazer essa conexão, essa ponte entre ciência e campo. Nascemos aí, né? Então, lá nos idos 2019, nós submetemos a ideia, né? O PowerPoint da BioAgreen, submetemos ao hoje Parque Tecnológico Inovatec da UFSM, submetemos a ideia de uma empresa que visava, né, atender o mercado do agro levando especialidades, né? Então lá no início, né, dado o que a gente podia fazer, nós tínhamos uma proposta que era atender algumas cooperativas lá do Noroeste, né? Nós somos em 3 sócios, né? Eu e o Bruno já era da área comercial, né? E eu e o professor Gerson da área mais técnica, né? Na época fazia doutorado. Então submetemos a ideia para criar uma empresa que levasse soluções
na linha de tecnologia de aplicação, através de produtos de adjuvantes, bioestimulação. E o grande sonho, né, era consolidar a BioAgreen, uma empresa de insumos biológicos, né? Então, nasceu nisso, sempre muito aliado à ciência e à pesquisa, né? Porque a gente entende que quando nós estamos tratando de um produto que é novo, né, a gente está levando uma tecnologia nova, a gente precisa de muito subsídio para que o produtor, em primeiro lugar, se convença ou se permita a utilizar. Então, eu preciso levar argumentos para gerar esse convencimento e, sobretudo, né, eu preciso ter toda uma cadeia estruturada para que ele veja o valor ou que ele sinta a percepção. Então, em cima disso que o Bruno fala, uma empresa de produtos e serviços, nós criamos, né, o que sustenta a empresa são os produtos, né? A empresa comercializa produtos, né? Mas a nossa proposta em cima dos produtos é levar a solução. E a gente entende que, às vezes, você levar apenas um adjuvante, né, você não resolve o problema da aplicação. Então, a nossa ideia é levar uma solução para a aplicação, tornar aquele processo mais seguro e mais eficiente. Então, para isso, eu preciso capacitar o aplicador, eu preciso olhar para todo o processo, eu preciso olhar para o equipamento e, em cima disso, né, ver o produto é só uma parte do processo. Então, para isso, nós precisamos, né, o Bruno fala de uma empresa de pessoas, nós precisamos ter muita gente. Então, dentro da BioAgreen, nós temos time comercial, gerência, supervisão, time de pesquisa e desenvolvimento, time administrativo. Eu hoje aqui atendendo Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Somos mais de 50 pessoas trabalhando exclusivamente dia e noite em cima de um mesmo propósito. Luiz, eu faço um paralelo sempre com a questão de fertilizante foliar, né? Com o mercado de foliar com o mercado de bioinsumos, né? E a gente sempre diz, o mercado estourou do nada, né? Como vocês estavam falando, vem uma construção de décadas e décadas e décadas até que esse mercado ele ganha essa exponencialidade aí, né? Que ele explode mesmo, ele passa a ter uma aderência e começa a valer bilhões. O mercado de fertilizantes, me parece que ele foi há muito tempo, vem, ele nunca explodiu, assim, ele massificou em número de empresas, ele cresce, é um mercado que vale, tem alguns bilhões aí como mercado, mas o de biológico, quando a gente olha assim, a rampagem dele, parece que ele chega numa inflexão da curva e ele sobe muito mais, assim. Com isso, as associações são feitas sempre. Fertilizante foliar, essas empresas têm 500 empresas, tudo é a mesma coisa, a água de batata está vindo e tal. E o biológico, a gente está no mercado, começa a ver ele em algum momento levando para essa semelhança que não é boa. Cara, tem empresa de biológico, hoje tu fala com alguma revenda, com a cooperativa, cara, não, já tem. Isso aqui todo dia vem 10 caras me vender biológico aqui. Todo dia tem. Como é que tu faz essa separação? Como é que vocês fazem essa separação? E como que o produtor que está, o consultor que está nos ouvindo, diz, cara, como é que eu olho mesmo para ver se tem qualidade, né? Para ver se uma empresa, porque a empresa o cara constrói, né? Tu pode botar gente, tu pode ter caras bons de conversa, investir bastante em marketing, comunicação, carro novo, paga rebate alto. Mas como é que o cara olha lá e diz, cara, esse produto aqui vai fazer diferença, isso aqui, como é que eu começo a diferenciar o que é bom, o que não é? O mercado, com o tempo, ele vai diferenciando, obviamente, porque os resultados não vão vindo. Mas isso, às vezes, na jornada do produtor é 4, 5 anos aí. Isso é muito tempo, é muito dinheiro. Como é que o cara consegue dar essas filtradas aí? O primeiro passo, né? Então, quando nós propomos a BioAgreen, nós propomos uma empresa que a gente quer fazer dela uma empresa longeva, né? E o primeiro passo, né, tu tem que chegar num produto de excelência. Então, teu produto tem que ser de excelência. E aí, na linha dos biológicos, né, a gente vê uma crescente de empresas, né, aumenta cada vez mais, mas ela tem uma barreira de entrada muito maior do que o dos fertilizantes foliar, que é o aspecto regulatório. E tem que ser assim, né? A gente sofre também, né, a gente gostaria que o negócio andasse mais para poder acelerar o processo, mas a gente entende que o ritmo precisa ser respeitado para que essa tecnologia ela não caia na banalização. Para além do produto, né, só um produto bom também ele não se vende, né? Mesmo a Coca-Cola, se a Coca-Cola não parar com a estratégia toda a estratégia comercial que ela tem, ela também não vai para frente.
Então, como é que eu falo que o meu Bacillus amelolequiface ele não é uma commodity? De fato, não é. O Bacillus amelolequiface da BioAgreen, ele tem lá, ele se chama Duobac. Tá? O nosso grande desafio é treinar também a nossa equipe, porque a gente pega pessoas do mercado e aí elas são acostumadas a trabalhar glifosato. Mesmo o glifosato, que é praticamente uma commodity, ele tem suas diferenciações. Nos biológicos, isso aqui é na escala enésima. Tá? Porque dentro de um processo de produção, você pode pegar o mesmo micro-organismo, o método que tu submete ele para produzir, tu pode fazer ele um micro-organismo mais rico em substâncias secundárias, que são os metabólitos, que ele vai ter uma potência maior. Você pode fazer com que essa bactéria atinja diferentes níveis de concentração, mas só a concentração também não é. Vai depender da força, do vigor, da estrutura de sobrevivência que tu consegue imprimir nesse micro-organismo, vai fazer com que ele tenha uma velocidade de estabelecimento maior ou mais lenta, que ele vai ter uma necessidade de um ambiente mais adequado, maior ou menor, que ele vai ter uma compatibilidade de mistura de tanque, e isso facilita o uso de forma maior ou menor. Então, hoje, né, a gente tem que trabalhar e é preciso, né, ter essa paciência, porque esse não é um produto para ser tratado em cotação, né, de preço, não é produto para ser trabalhado via bolsa de insumos. Ele é um produto para ser levado como uma solução customizada mesmo, né, dentro de uma especificidade, entendendo onde está a oportunidade dentro da propriedade e de que maneira vai contribuir com o produtor. A gente teve alguns casos recentes aqui no mercado, algumas situações que alavancaram o uso dos biológicos, vou citar duas. Primeiro, a crise dos fertilizantes, que alavancou a venda, por exemplo, de solubilizador de fósforo. Mas foi a ocasião do momento, né? Alguns se aproveitaram do momento, tiveram uma oportunidade, estavam preparados, venderam bastante. Mas essa não é uma venda que pode ocorrer de uma maneira só passiva, é uma venda ativa. Essa oportunidade, né? E o mesmo caso foi com a cigarrinha do milho, de difícil controle, então precisou da ferramenta biológica também para auxiliar no controle, mas por exemplo, ano passado, não teve ocorrência da praga, esse mercado desabou. Então, é um mercado que precisa dessa consistência de entender que tem que ter gente no campo, tem que ter proximidade para entregar de uma maneira customizada para o produtor, né? Se a gente ficar esperando a ocasião do mercado, não vai acontecer. Como o solubilizador ficou, se manteve, deu volta para trás? Para nós ele se manteve e ele tende, na verdade, a crescer, porque, por um lado, foi uma ocasião meio que oportunista de acesso, de entrar na propriedade. Por outro lado, foi uma oportunidade de demonstrar também a proposta do produto, né? Então, não de maneira a substituir um fertilizante, mas de otimizar aquele fertilizante que está sendo colocado no solo. E aí tu demonstrar os efeitos de enraizamento e lá no final do que interessa para o produtor, no bolso dele, a produtividade. Então, a partir desses eventos, a gente teve uma virada de chave para aumentar a adoção dos biológicos. E quando a gente fala de adoção, falasse da concorrência ampla, mas a gente vive um momento tão oportuno, tão bom, de tanto crescimento desse segmento, que em alguns casos é bom ter concorrente, que é mais gente falando de biológico, da adoção do bioinsumo. Educação ainda que está ainda, né? Tá numa fase de educação ainda, né, do uso. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, 20% no Rio Grande do Sul. 20% dos produtores usam... Desconsiderando um inoculante básico como um Bradyrhizobia ou um Azospirillum, apenas 20% estão adotando alguma solução biológica dentro do manejo. Usando um produto. Um produto no mínimo. Em uma fração da sua área. Em uma fração. Isso. Comprei 1 litro, estou dentro desses 20%. Dentro. Então, 20%, se tirar os inoculantes, 20% dos produtores gaúchos utilizam. A gente tem 80% que não utilizam. Não tem nenhuma adoção. Então é um mar de oportunidade. E isso no Brasil? Quando a gente fala de Brasil, isso aí vai estar em aproximadamente 40%, se não me falha a memória. A região sul usando um pouco menos, em algumas outras regiões com uma taxa de adoção maior, como é o caso do Centro-Oeste. Aí entra a questão de HF e outras coisas que eu acho que impulsiona mais café. HF, café, a problemática do nematóide no Centro-Oeste potencializou muito o uso também de soluções biológicas. Os custos também lá, né? Margem muito mais estreita, acho que também puxa um pouco. Perfeito, uma agricultura mais empresarial, acredito também que foi mais atrás daquele ajuste fino para a produção, né?
E dentro do... não existiria safrinha, não existiria o milho safrinha, não se chama mais de safrinha, dada a relevância, segunda safra, sem inseticida biológico. Impossível. A cigarrinha, você não maneja ela sem colocar o insumo biológico, né? O inseticida para controlar a cigarrinha. E também, né, toda a nossa fronteira agrícola, toda ela em cima de áreas que tem alta incidência de nematóides. Então, o grande mercado, né, que traciona o crescimento do biológico tem sido o mercado dos nematicidas. Então, é uma necessidade técnica também em cima desse evento, né? E nós aqui do Sul, quando a gente olha, né, por que nós usamos menos, não é porque nós não temos esses desafios, muito pelo contrário, nós temos desafios que são muito nossos. Nós temos problema de doenças foliares, para muitos casos a nossa problemática ela é muito mais severa do que, por exemplo, no Centro-Oeste. Nós temos pragas que são muito críticas aqui, nós temos doença de solo, nós temos nematóide também, tanto quanto tem nas demais estresse hídrico. Estresse hídrico, Cara, quase não tem. frio. No fim ou no começo das contas, o que vocês fazem é colocar inovação. E isso é uma inovação no campo, né? Como é que é essa dificuldade para trabalhar assim com a equipe? Tem um processo até chegar no produtor, a gente falou um pouquinho. Como é que é o trabalho de vocês no... Porque quem acessa esse produtor para dar essa capilaridade é o cara da cooperativa, é o técnico, né? O da revenda, enfim. É esse cara que tá... Como é que trabalha esse cara? Para esse cara entender esse monte de coisa que tu tá falando, tenho certeza que tá falando 5% que tu tem que falar de produto, né, de especificação e de tudo mais. E só para fechar ainda, né, vamos considerar que o Centro-Oeste tem uma agricultura tropical com índice de safras maior também que o nosso, né? Então tá aí também um dos motivos da taxa de adoção maior. Mas quando a gente fala de qualificação da equipe técnica, esse tem sido o nosso maior desafio junto aos parceiros comerciais, aos distribuidores. Por quê? O uso de biológicos na agricultura é aquilo que você tem de mais inovador hoje. E essa turma recém-formada não teve isso na academia. Ouviu de uma maneira muito superficial. Então, passar esse conhecimento é diário. A todo momento a gente está gerando informativos, fazendo treinamentos com a nossa própria equipe também. Existe também um nível de dificuldade para transmitir para quem recém passa a integrar a equipe. Então, é treinamento constante. A todo momento a técnica sendo transmitida para essa turma. Mas de modo geral, né, Bruno, quando a gente vai para o campo, né, o produtor ele é muito aberto, né? Eu vejo que assim, em termos de... Nós temos índices no Centro-Oeste de maior adoção, porque você tem um acesso direto, né? A empresa vai lá e bate direto no produtor, dado a escala, fica mais fácil. Quando nós trazemos para a nossa realidade de pequenas, médias propriedades, né, você depende de fazer isso via um canal de parceiros que tem essa capilaridade. A gente vê assim, o maior apetite pelo biológico está na propriedade e ele tem, às vezes, ele não chega nesse produtor pelo caminho do meio. Lá o consultor... Posicionar certo, saber o acreditar, produtor, confiar. O próprio cliente, né, de saber o cara que é mais disposto a usar esse tipo de tecnologia para depois isso se popularizar entre os demais produtores também, né? Exato, e há também um trabalho, né, de mobilização, né? Nós estando dentro da universidade, a gente também a gente trabalha ativamente na mobilização da academia, da pesquisa, da extensão, para que essa roda comece a se mover, né? Mas um dos grandes méritos, né, ou talvez o grande o fator responsável, o Bruno traz a academia, esse cara que se formou há pouco tempo, não teve experiência com biológicos, né? Pegar o tempo de vocês aí, Armindo e Bruno, né? Quando você falava em biológico, era o cara que acreditava que o biológico era a solução de tudo, e o cara do químico achava que o químico era a solução de tudo e um era inimigo do outro, né? Eles não sentavam numa mesa para conversar. Nunca vai substituir, né? Nunca vai substituir. E o consenso que nós chegamos hoje é que o biológico tem as suas limitações, né, dadas as suas características, que fazem com que ele precisa da velocidade, da instantaneidade que o tradicional, né, o manejo tradicional aporta ao sistema, mas o químico hoje ele precisa buscar lá o manejo tradicional precisa buscar no biológico aquilo que ele não tem em si, que é uma persistência, que é um efeito de médio e longo prazo,
que é a atenção àqueles demais pontos que ele não consegue abordar, que hoje são os grandes desafios da nossa agricultura. Deixa eu ia perguntar para vocês, achei curioso essa questão toda que você falou assim, tem momentos do mercado, às vezes é um inseticida biológico, um inseticida biológico para cigarrinha ou um resistente à seca. Como é que vocês, como empresa, têm se preparado para não entrar muito nesse modismo? Porque esse ano é ano que vai chover bastante, então o produto de estresse hídrico vai ter um uso muito baixo. Esse ano a cigarrinha não é um problema, então esse produto também não vai funcionar. Como é que vocês têm montado dentro da empresa a estratégia de vocês para que também não entre nessa oscilação muito grande? Apostar num produto e esse produto acabar não sendo usado no ano, por exemplo. A venda não pode ser fruto do acaso, né? Primeiro tem que ter um entendimento de que a gente tem cenários que favorecem a adoção, como foi comentado, mas, sobretudo, a gente vem de uma agricultura convencional que por muito tempo renegou o microbioma, né? Renegou a saúde do solo em relação ao aspecto de vida no solo. E essa é uma constante. A gente precisa todo ano enxergar para a vida no solo. O Corolete costuma dizer, o solo é a base de tudo, e por muito tempo isso ficou renegado. Então se fazia análise química, física do solo, mas não se entendia o que tinha de saúde, de vida no solo, né? E a gente vive uma situação de monocultivos, uma rotação baixa de culturas, foi ocasionando um desequilíbrio. Então, a todo ano a gente vai ter que equilibrar a vida no solo, porque todo ano a gente vai estar cultivando as mesmas espécies, né? Vai ter lá o plantio de soja, uma sucessão, enfim, mas a gente vai estar trazendo de novo para o desequilíbrio. Então, promover o equilíbrio, a vida no solo é essencial. E a todo momento a gente tem que estar fazendo esse monitoramento também, né? E cabe, né, nós entendermos, eu sempre costumo falar para a equipe e para os nossos clientes, né? Quando você leva um produto que ele tem a função solubilizadora de fósforo, por exemplo, o micro-organismo que está ali dentro, ele não lê a bula dele. Ele não sabe que ele é um solubilizador de fósforo. Ele faz isso e faz outras funções. Então, o papel você consegue Isso é até meio muito normal, né? Vem um posicionamento da empresa e no campo, aquilo que tu diz da construção, começam a aparecer outros efeitos, né? O cara diz, mas eu usei aqui, começou a dar um outro efeito verde aqui e tal. E aí que tá. Por isso que tu precisa ter uma equipe capacitada, o teu distribuidor, ele precisa estar engajado, ele precisa ver valor naquilo. Enxergar o que... E você precisa acompanhar o processo, para fazer com que aquele produtor entenda, olha, mas eu usei aquele produto lá com a função dele, ele era um enraizador biológico, mas eu vi que ele deu aquele veranico, não caía o bacheiro. Eu vi que ele arrancou mais rápido. Eu vi que ele saiu mais fácil naquele meu solo siltoso, que é difícil de estabelecer. Então é preciso mostrar as outras valências do produto para que no ano que vem, né, se o ano passado o apelo era um produto para seca, né, a próxima safra que vem, o produtor ele não olha para a realidade, ele se convence que ele precisa construir uma estratégia que visa contemplar a generalidade. Então a gente precisa saber sair do modismo. Para isso é preciso o quê? Em dois pontos. Eu preciso conhecer o produto, eu preciso entender o sistema. Eu preciso saber a dor e o desafio do produtor para levar uma solução que ela não seja passageira, ela seja definitiva. O biológico tem esse aspecto de versatilidade, né? Isso é um espetáculo, é coisa que o químico não consegue entregar. Por exemplo, tem o ingrediente ativo, ele tem um fim bem específico, né? O biológico, por exemplo, a gente tem um biofungicida. Num ano de baixa pressão de doenças, o resultado foi entregue através da promoção de crescimento que ele levou para a lavoura, né? Então, tem uma versatilidade espetacular que justifica o uso e traz resultado para o produtor, né? Boa. Vamos para a nossa sessão? Vamos. Nós temos uma sessão aqui que é perguntas da IA. Então a gente bota na IA, colocou um pouco da empresa de vocês e aí ela surgiu algumas perguntas aqui. E vamos começar a dar a chance também, se quiser puxar a tua IA aí para responder, também também pode. Beleza? Vamos lá. O que vocês enxergam como os próximos grandes saltos no mercado de bioinsumos nos próximos 5 anos? Então, os grandes saltos, né? O grande salto ele vai acontecer a partir do momento que aqueles 80, né? Eu acho que é um acesso a mercado que hoje não é consumidor. Então isso é um grande salto. Nós teremos um grande avanço mesmo os mesmos micro-organismos no aprimoramento dos processos produtivos, que vão fazer com que aquele produto que já era bom fique melhor ainda através
fazer com que ele tenha uma vida de prateleira ainda maior, com que ele tenha uma adaptabilidade ao ambiente, que ele seja mais compatível com o manejo lá que o produtor se propõe, né? Nós teremos também um grande avanço na exploração de novos, né? Novas cepas que estão hoje depositadas, né? Hoje a BioAgreen tem, né, na nossa esteira de novos produtos, aí tem uma infinidade de novos produtos vindo, que são micro-organismos novos, exclusivos, que fogem daquilo que são os produtos que nós já temos nos dias de hoje. Então, o aspecto da formulação é extremamente importante também. Por um lado, a taxa de adoção é baixa, por outro, a gente tem uma certa dificuldade de implementar em alguns casos em função do tempo do produtor, que não quer tratar uma semente. Então, desenvolver uma formulação que esteja compatível com o TSI, por exemplo, resolve esse problema. Um produto que a gente consiga compatibilizar com aquilo que nem o Curolete falou, com aquilo que está já no manejo dele. Então, o aspecto de formulação, sobretudo, vai trazer uma nova geração de produtos também. A formulação é responsável por aumentar a vida de prateleira e trazer essa compatibilidade também no sistema e fazer com que o operacional dele seja otimizado. O produtor tem um tempo corrido, uma janela curta muitas vezes, então facilitar a aplicação desses produtos também é importante. Hoje a gente tem um cenário de aplicação de biológicos em pulverização no suco. Por um momento parecia que a venda daquele equipamento ia estourar e todo mundo ia ter, e parece que deu uma estagnada. Então, para a indústria, fica o dever de a gente conseguir soluções alternativas para a aplicação dos biológicos também. Que é a praticidade, né? O produtor, ele vai usar sem entrar dentro daquilo que ele... O biológico é a coisa nova que ele vai fazer. Se ele tiver que fazer uma operação totalmente específica para usar essa coisa nova, daí já é duas novidades, aí já é um pouco demais. Então vamos com uma coisa por vez. O operacional tem que ser facilitado e tem que ser conveniente a aplicação, né? Boa. E tem uma aqui que é: qual o maior preconceito que vocês já ouviram sobre bioinsumos e comprovaram que estava errado? Uma história que vocês tenham aí, falou assim, cara, o produtor não queria usar, enfim, daí usou e hoje... Qual é as presepada aí que já viram nessa história? Mistura um com o outro, faz uma... O que já deu de bragerada aí no campo? Eu acho assim que a tecnologia ela pode ser queimada quando não é bem acompanhada. Então, o biológico é uma ferramenta, ele complementa o manejo e não pode ser colocado como uma solução, não pode ser um apaga-incêndio, né? Então, a gente já visualizou alguns casos, o biológico foi posicionado dessa maneira e aí deu errado, né? Então, precisa lá pedir de novo um voto de confiança para mostrar que aquilo ali tem um efeito, se bem adotado, se bem utilizado, no momento certo, com um produto associado, né? Então, acho que, sobretudo, não tem assim uma barreira quanto à qualidade do produto, mas tenho visto quanto ao acompanhamento técnico na ponta, né? Então, essas ferramentas precisam de gente acompanhando a aplicação. Acho que vem meio que na esteira geral dos produtos, né? É em cima da promessa que não se cumpre e não se realiza, né? Tu não pode prometer... isso aumenta 5 sacos, 2 sacos, que vê dá 300 sacos por hectare. 300 sacos aí vira... Se chover. Daí não choveu, né? Mas que dia que tu fez, né? Mas por isso. Mas daí tem que olhar a lua. E a gente brinca, mas é isso muito, né? São as promessas que a gente vê a todo momento, em todas as áreas, em todos os setores, né? Promessas milagrosas que, cara, bota que isso aqui vai resolver o problema da tua vida e não sente mais isso, mas, cara, não vai acontecer, né? Acho que a grande barreira aí é o conhecimento de como aplicar esse produto. Quando a gente fala do manejo químico, o produtor pode trocar o produto A por B, ele sabe o que esperar e como aplicar. O biológico, ele precisa de uma recomendação, né? É diferente. É a biologia, né? Não é uma coisa exata, né? Eu acho que tem um ponto que tocou lá atrás, né, Bruno, que é para onde a agricultura começou a se virar, né, e olhar nos últimos anos, né? A gente vem sempre buscando intensificação. Existem macro tendências, né? Tu tem que ter uma redução de custo, tem que ampliar a área e tal. Mas a gente começou a olhar também para solo, né? Começou a olhar para esse lado biológico, e até por muito tempo ele não estava nas conversas.
né? Eu acho que o grande hoje popularizou. Quando tu chega numa roda de produtores, o produtor vai dar... Antes era só falava de produto, de quantidade de adubo ou de semente. Hoje o cara está falando do manejo biológico como um todo, de melhorar a saúde do solo, de investir em solo. Então isso tu vê que está popular porque o cara está conversando disso. Isso está chegando. Começou a ser pauta e preocupação, né? É porque bateu num teto, né? Então a gente tem genética para entregar muito mais do que a média do que tem sido colhido. E a gente olha aquela situação clássica de numa mesma propriedade tu ter um talhão altamente produtivo, o outro nem tanto, o mesmo manejo, mesma época de semeadura, Olha, tudo o igual. química, análise de solo, tá tudo muito parecido E eu coloco mais adubo, faço de tudo e não responde. O que será que está acontecendo? Né? E a gente começa a botar uma lupa em cima daquilo que a gente deixava de analisar, né? Tem mais uma? Fechou? Fechou. As GAIA? Bárbaro. Guris, ótima conversa, acho que excelente, sim, deu uma aula, uma visão geral, assim, né, dessa parte de bioinsumos, né, a gente tá dentro disso aí, né, a gente vai olhando, mas fica cada vez mais espantado quando olha os números, aonde pode chegar o mercadão que tem, né, e só é um mercado grande porque é bom, porque é eficiente, porque pode, né, então, bacana o trabalho de vocês também, né, muito rápido. Vocês uns caras novos aí, né? Quando vê cara empreendendo, tocando, fazendo acontecer, isso aí é daqui, né? Uma coisa que nasce, não é uma grande... veio de fora, não, é tecnologia nossa, construída aqui, a coisa avançando. Então, parabéns aí pelo trabalho. Acho que trouxemos aqui uns regalos para vocês. Aí, pode pegar. É quando tu fala no produto que é daqui, aquilo que é nosso. A gente trouxe aí uns presentes e a gente sempre deixa caracterizado da nossa marca Pegando aí, mestre. Olha aí, ó. Mestre dos magos aí, ó. Esse pertencimento, né, naquilo que é nosso e que é daqui, porque a gente enxerga que tem uma relevância, uma importância muito grande isso. A gente estava falando dos aspectos da academia, da formação, e quando a gente se forma, parece que tem aquele sonho de trabalhar numa multinacional, ostentar a bandeira de outro país, porque parece que é melhor. Mas a gente tem um potencial incrível de produzir coisas boas aqui. Falamos no início da nossa conversa da tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que é referência mundial. E a gente produz coisas boas e ostenta aquilo que é daqui. Então, todo o nosso produto vai caracterizado dessa maneira, Brasil afora, para valorizar as nossas raízes. Mostra que é do Pampa. Tá pegando ali a câmera do meio ali, Marco. O Gujo, que participou aqui no episódio com vocês, desenvolveu para nós um verso, traz esse elemento Pampa, né? Então, é aquilo que é nosso, que sai daqui e vai Brasil afora. E nos próximos passos internacionalizando também, né? Isso tem uma importância muito grande no desenvolvimento regional. A gente olha o que a agricultura desenvolveu na esteira aqui, toda aquela indústria no noroeste gaúcho, no norte gaúcho, a indústria de máquinas a partir de um desafio nosso do plantio direto, indústria de armazenamento. Então, na esteira da produção agrícola vem também uma capacidade gigantesca da gente transformar a nossa realidade, transformar o desenvolvimento regional e dinamizar o nosso estado, o nosso país, né? Então a gente ostenta isso com orgulho. Com tecnologia, com penso, né? Como a gente fala, e agregação de valor, não é só com os braços, né? Aqui é um baita exemplo que é com a cabeça, né? Exato. Diferenciando, né? Sair da produção de grãos, que tem o seu peso na exportação, no agro brasileiro, mas gerar mais oportunidades também através disso. Baita. Excelente. Quem quiser achar vocês, vai contato, tá na... tá descrição aí. Tá nos... todo Mas mundo vendo deixa aí. lá. Arroba Bioagrim Agrociência. Bioagrociência. Sigam aí. Site, Instagram, essas coisas tudo vai aparecer. Então, acompanhem, sigam lá a Bioagrim. Agora vou pegar a fala do Armindo. Não esquece de nos seguir lá, né? Armindo Bart, BP Quadros, no Instagram, encaminhar, compartilhar, YouTube, Spotify, todas essas coisas que vocês sabem lá, escrever que para nós é importante, ajuda a chegar, vai a mais gente, né? Então isso aí dá mais visualizações e essas são as métricas do negócio, e o negócio funciona assim. Isso aí, avaliar com 5 estrelas, não pode esquecer também. Avaliar com... Beleza, pessoal? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora, obrigado mesmo por terem vindo aqui gravar com a gente e a gente se vê no próximo episódio do Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais!